sempre colocou isso. A gente entende a ansiedade das pessoas, mas quando nos acusam, machuca. E desculpa o desabafo aqui, porque não é uma coisa que quando a gente faz de coração, recebe uma pontada de dedo de alguém que é muito mais velho do que você, que deveria ter uma postura de agregar e não apontar, te acusando. É extremamente chato, deselegante, mas enfim, é mais um desabafo realmente. Mas seguindo a pergunta que você... Primeiro eu queria fazer uma colocação que eu não fiz inicialmente. Considero um erro não saudar o nosso grande coronel Príncipe, que foi ex-comandante do BOP do Rio de Janeiro. Uma referência para nós, no nosso estado, na nossa cidade. Machuca às vezes escutar algumas coisas que, enfim, não é legal ouvir. Nos acusar de estarmos coniventes com as coisas acontecendo, não acho justo. Eu vi a acusação acontecendo aqui agora, não veio aqui da frente, veio de trás, infelizmente. Sempre colocou isso. A gente entende a ansiedade das pessoas, mas quando nos acusam, machuca. E desculpa o desabafo aqui, porque não é uma coisa que quando a gente faz de coração, recebe uma pontada de dedo de alguém que é muito mais velho do que você, que deveria ter uma postura de agregar e não apontar, te acusando. É extremamente chato, deselegante, mas enfim, é mais um desabafo realmente. Mas seguindo a pergunta que você... Eu comecei como vereador em 2000, fui eleito vereador no ano 2000, Maurício respondendo a Janaína. Fui eleito vereador aos 17 anos de idade, onde tivemos que fazer uma pergunta ao TSE, onde nos foi respondido que eu teria que ter 18 anos, que a Constituição fala 18 anos, mas não fala que data que você tem que ter 18 anos. Eu teria que ter 18 anos na data da posse e não na data da diplomação. Então, por 23 dias, eu fiz aniversário no dia 7 de dezembro de 2000, 18 anos, e a diplomação foi no dia 10 de dezembro de 2000, e a posse é no dia 1º de janeiro de 2001. Então foi um caso inédito no país, não foi por minha culpa. Eu confesso para vocês que eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Eu simplesmente tinha uma pessoa que eu admirava, que continuo admirando e vou admirar para o resto da minha vida com todos os seus defeitos e qualidades. E aquilo me motivou a me trazer uma maturidade, a me forçar a ter uma maturidade, que eu confesso que eu não tenho ela até hoje, mas procuro todo dia. Desde meus 17 anos, eu me penitencio, abro mão de relacionamentos, abro mão de uma vida muito tranquila de um deputado federal, assim como o deputado federal Jair Bolsonaro, na época, poderia abrir mão de uma possibilidade de candidatura a presidente, porque ele acreditava no plano. Olha como é que ele apanhou ao longo desses 4 anos e continua apanhando até hoje, porque ele acredita que tem uma missão, e eu me coloco numa situação parecida. Eu sempre quis ficar ao lado do meu pai, sempre quis auxiliar ele no que eu pudesse, e nunca, graças a Deus, me subiu à cabeça a possibilidade de vir alguma coisa. Isso possibilitou, na época, você sabe muito bem disso, que se fosse o Flávio candidato a vereador, eu sou mais velho da família dentro da política. Se fosse o Flávio candidato a vereador, naquela época eu não teria idade, como a Constituição fala, 21 anos para ser deputado, para vir candidato a deputado estadual. Então o Flávio, abrindo mão de ser candidato a vereador, sem querer, eu pude vir candidato, e o Flávio, então, na próxima, como ele tinha 21 anos, ele pôde vir candidato e assumir. Então, a nossa história foi de um jeito meio troncho, ela foi tomando corpo, foi ganhando corpo, e nós, inicialmente, eu confesso, Janaína, que fez a pergunta, Janaína, não existia ainda aquele sentimento de o que é direita e o que é esquerda. Isso foi se aflorando ao longo, se eu não me engano, dos últimos 10, 15 anos, dentro do nosso país. E pessoas foram nos moldando a entender aquilo que naturalmente nós já somos. Família, Deus, Pátria, família, liberdade, são dizeres que eu acho que compõem todo o enredo que todos nós brasileiros queremos, não queremos nada além disso. Então, foi uma escolha minha que sem querer deu certo com a troca com o Flávio.
Desde então, o meu gabinete passou a ser uma extensão do gabinete do meu pai em Brasília. É extremamente importante você ter um outro gabinete. Imagina você ter mais 20 funcionários, que é o caso, no meu caso, no vereador do Rio de Janeiro. Você tem um escritório, você tem um telefone de graça, você tem o combustível, independentemente daquilo ser certo ou errado, a vereança te oferece aquilo, e a gente soube sempre se organizar para ter uma estrutura para levar essas informações que a gente divulgou anteriormente para os senhores. Então, minha função sempre foi essa, sempre foi trabalhar por trás, inclusive ajudando o Flávio, ajudando o Eduardo, muito mais do que ajudando a minha vida. Se eu for abrir meu coração aqui por completo, eu confesso para vocês que eu não vou aguentar. Mas assim, é uma coisa extremamente sacrificante, é uma coisa que não vale a pena se você só pensar no lado financeiro e quiser levar a vida do jeito que você quer levar. Aí, cara. Eu vou complementar, né? Olha só, né, o que ele falou, como é que Deus quer certo por linhas tortas. No ano de 2000, se o Flávio se candidatasse a vereador, em 2002, ele não teria idade para ser deputado estadual. E talvez aí a gente já tivesse menos um Bolsonaro na política, talvez as coisas tomassem outro caminho. E agora eu vou mais. Se ele, por exemplo, né, tivesse sido, vamos supor, deputado federal por outro estado, estadual por outro estado, sei lá, qualquer outro cargo, talvez ele não tivesse, né, os mecanismos ou o tempo suficiente para fazer a rede social de todos nós. Que a minha não foi só a rede de Jair Bolsonaro que começou, a minha também começou com o Carlos. Eu lembro até hoje que quando você tinha 5 mil seguidores no Facebook, se fosse um Facebook conta pessoal, você travava nos 5 mil, você não podia ter mais seguidores. E aí ele transformou minha conta em fanpage, e aí passou a ter mais de 5 mil naquela eleição lá de 2014. Então assim, de maneira certa ou errada, organizada ou não, normalmente desorganizado, mas as coisas vão fluindo, né? E a vida vai levando, igual a vida de todos nós. Por vezes você almeja ser, não sei, tal pessoa profissional daqui a 5, 10 anos. E talvez a tua vida te leve a uma posição de prosperidade, mas em outro local. E assim é. Então acho que no final das contas vai acabar dando tudo certo. É verdade. Em 2018, então, quando meu pai resolveu ser candidato à presidência da República, haveria a possibilidade de eu vir candidato a federal, onde eu fiz uma escolha de que eu não queria levar essa ideia adiante, porque eu priorizei ficar do lado do meu velho, porque entendia que aquele momento era primordial para exatamente trabalhar da maneira acho que qualquer pessoa que tem a idade que eu tenho gostaria de ocupar o cargo que eu ocupo, então para mim é extremamente gratificante. Eu não quero nada além disso. É lógico que às vezes a vida, Mário, te faz chamados para que você galgue coisas maiores em momentos diferentes, mas eu não me arrependo em nenhum momento de sempre, ao longo desses 23 anos, estar sendo vereador da cidade do Rio de Janeiro, sendo um suporte para o deputado federal Eduardo Bolsonaro, hoje para o senador Flávio e para o presidente Jair Bolsonaro, com todas as restrições que o cargo me impõe, é lógico, porque eu não apito nada na vida deles, eu somente sou um conselheiro para que possa levar ideias adiante, ou então tomar um não de vez em quando na cara, que é bom também para todo mundo, que todos nós cometemos erros e acertos nessa trajetória. Mas eu acho que a essência, de uma maneira geral, que os senhores têm aqui é mais ou menos a minha. A gente procura acertar, não dá para acertar tudo ao mesmo tempo, mas eu acho que eu tenho uma missão aqui na Terra que eu acho que não é, confesso para os senhores que eu não acho justa, mas eu vou tentar levar essa ideia até o final, até onde eu tiver energia, até onde eu tiver consciência e raciocínio para poder conversar e agregar. De novo, repito, muitas vezes acertando e muitas vezes errando também. Obrigado.